Sejam bem-vindos a mais um episódio do Eu e Ela Podcast. E hoje, com um papo de fono comigo, Diana Cunha, e a minha convidada para lá de especial, que é a Mônica Azariti. Acertei? Acertou. Azariti. Fonoaudióloga que trabalha na área de segurança e atualmente da ONU hoje, não é isso? Isso. Acertei tudinho. Mônica, aqui tem Já ia esquecendo, viu, Pedro? De dar, você não ia me lembrar. Um presente nosso do Eu e Obrigada, Ela. querida. A gente ainda não tem a Obrigada. blusa do Papo de Fono, mas vamos fazer em breve. Importante. Importante. Espero que você use, que você goste do nosso presente. Vamos conversar com tudo hoje, então. O que despertou o seu interesse como fonoaudióloga na área de segurança? Da onde veio isso? Tem uma história assim. Eu estava na faculdade, a fonoaudiologia foi minha segunda faculdade. Na verdade, eu estava fazendo ainda, cursando fonoaudiologia, e eu vi naquela revista super interessante, falando assim, perícia de voz identificou fulano de tal. Na época, era o Dr. Ricardo Molina que fazia esse tipo de perícia. Só tinha ele, praticamente. E aí eu olhei aquilo e falei, nossa, perícia de Famosíssimo. voz, né? Perícia de voz, e eu já amava a voz na faculdade. E aí eu pensava, quando eu me formar, eu vou trabalhar com voz para fazer perícia de voz. Então começou com a leitura desse artigo na revista super interessante. Isso ficou muito marcado para mim. Uhum. E quais os desafios que você enfrentou no início, assim? Como que você conseguiu realmente se encaixar, ir atrás? Como que você desbravou para chegar até trabalhar realmente com isso? Não é fácil você começar em nenhuma área, né, da Uhum. fonoaudiologia. Eu acho que é Você já tão começou difícil, certeira, né? Tipo, eu quero isso, vou aqui. mas eu não comecei direto, né? Eu me Ah, formei, aí fiz 2 pós-graduações. Quando eu estava acabando a pós-graduação em voz com o professor Sávio, querido, foi meu maravilhoso, professor também. maravilhoso. Exigente. E sim, É, uma lenda, né? querido. E aí eu estava terminando a pós-graduação com ele, surgiram algumas oportunidades de fazer alguns trabalhos, porque eu trabalhava, eh, já estava trabalhando com voz, já estava me especializando em voz, e aí começaram a surgir algumas solicitações, e eu comecei a trabalhar em alguns casos. E aí isso fez com que eu fosse convidada a trabalhar no Ministério Público. Como era uma área que pouquíssimas pessoas atuavam, a gente conseguia se destacar, né? Se você Uhum. fizesse aquele primeiro trabalho, um bom trabalho, né? Com tudo certinho, então a gente conseguia se destacar. Eu fui uma das primeiras e um dos principais desafios foi contra a fonoaudiologia mesmo, né? As próprias colegas, os colegas, às vezes falavam assim, isso não é coisa que a gente faça, isso não é coisa para gente, né? Então, falar sobre a área forense era quase que um mito, assim. Não, Uhum. esse assunto não é da nossa área, a gente não trabalha com isso. Então, eu ouvi isso de muitos colegas fonoaudiólogos. Eu acho que foi o maior desafio. Foi lutar Engraçado isso, contra né? esse preconceito. Porque como as pessoas desconheciam, elas não entendiam que a gente funcionava como qualquer outro profissional. Você vai fazer perícia, vai fazer uma análise daquilo que você conhece, do seu conhecimento. Se Uhum. você conhece de fonoaudiologia, nada mais justo que você opine para um juiz que não entende de fonoaudiologia sobre aquele assunto. Uhum. Então, é um caminho, é consequência de estudo, né? Qualquer pessoa que estude a sua carreira vai poder fazer perícia. Uhum. Legal. E o que você diria que foi assim um ponto de virada na sua carreira? Qual foi aquele momento que você percebeu o impacto do seu trabalho? Caso após caso, né? A gente Você vai trabalhou em casos bem trabalhando. importantes, né? Isso, assim, a gente vai Conta aí pra gente trabalhando. esses casos aí. Que você Durante, possa contar, é claro. durante o período no Ministério Público foram muitos casos, mas eu diria que quando eu saí do Ministério Público, que ali eu era uma funcionária pública e atuava
para, né, os promotores. A partir do momento que eu saí do Ministério Público e comecei a atuar de forma independente, eu comecei a escolher os casos, comecei a ser solicitada, então comecei a trabalhar para o Brasil todo, e foi a minha virada de chave ali. Uhum. E eu digo, na época eu não tinha ideia disso, mas eu diria que sair do Ministério Público foi o que alavancou a minha carreira. Eu pude ter mais tempo para estudar, eu terminei o meu mestrado, entrei no doutorado e comecei a atuar em outras áreas de segurança. Então, eu tinha tempo, né, já que eu não tinha um horário de trabalho restrito ali, que eu não podia sair, eh, eu pude me dedicar a, por exemplo, ser instrutora da polícia. Então, eu passei a dar instruções para a Polícia Militar com mais frequência, eu já dava anteriormente para essa área de perícia, mas os conhecimentos que eu tinha, eu percebi que eu poderia aplicar em outras áreas. E eu fui até o Batalhão de Operações Policiais Especiais, o BOP, aqui do Rio de Janeiro, bati lá na porta e falei assim: olha, eu tenho um conhecimento que eu acho que vai ajudar vocês. Você fez isso? Fiz. É, E eu falei com umas 15 pessoas lá que dentro. admirável. Eu falei com o comandante, o subcomandante, com a psicóloga, com a orientadora educacional, com várias pessoas. E aí eles falaram assim: olha, eu acho que sim. Então a senhora vem aqui e a senhora vai dar uma palestra. Era uma palestra de 1 hora. Dessa palestra de 1 hora, hoje em dia, a minha instrução tem 15 horas, 16 horas, dependendo do curso. É, cresceu muito, né? Na medida que Uhum. eles perceberam A que isso importância. ajudaria eles, né? Nossa, que legal. E eu passei a ser instrutora da unidade de intervenção tática, do grupo de negociação e análise, dos atiradores de precisão e do de resgate e retomada. E qual era exatamente o seu trabalho lá dentro? Quando eu comecei a trabalhar com perícia, a gente trabalhava especificamente voz, né? Comunicação de uma maneira geral, mas voltado muito para voz e linguagem. Eu sempre me interessei pela comunicação não verbal. Então, eu comecei em 2011 me especializar na análise do comportamento não verbal. Expressões faciais, microexpressões faciais. Quando ninguém falava nisso ainda, agora Uhum. é moda, fala no YouTube, todo mundo faz, né? Mas eu comecei a estudar muito, fazer muitos Corpo cursos. fala, né? Sim, e isso foi, inclusive, fazendo parte das minhas análises, os meus trabalhos. Eu me tornei especialista em analisar depoimentos, delações, enfim, né, testemunhos. E essa análise do comportamento não verbal ajuda no processo de avaliação do policial. Então, os negociadores de reféns, que é o meu doutorado é em negociação de reféns, é, eles precisam falar com o causador daquele evento, né? E eles precisam avaliar a resposta dessa fala. Como é que essa pessoa está respondendo? Então, esse comportamento é muito importante numa negociação de reféns. E eles perceberam isso. Uhum. E por isso que a instrução cresceu tanto. Então, eu dou aulas de verbalização e análise do comportamento verbal e não verbal, porque o meu mestrado foi em análise do discurso. Essas aulas, elas são voltadas para qual público? Para eles lá de O dentro BOP, a ou... unidade de Ah, intervenção tática do BOP, os aham. negociadores de refém. Quando tem Uhum. uma situação problemática, que tem reféns que vocês veem as notícias no jornal, os negociadores vão lá e que... Chama a Mônica para ajudar. Não, eu trabalho com eles no treinamento, né? Aham. Então, no curso de formação e na preparação desses negociadores que ainda estão Aham. começando aí, né? São bebês ainda, né? Legal. E você julga ser perigoso trabalhar com isso? Então, eu trabalhei com isso, né? Mais ou menos aí 20 anos que eu já estou nessa área. Conheci muitos criminosos famosos, muitos, fiz perícia em muitos criminosos famosos, líderes aí de facção e etc. Que não E, falta aqui no Rio. pois é, ia muito a Você tá bem presídio, servida. né? Ia muito a presídio, então falava com eles dentro dos presídios. Aham. O que eu costumo dizer para as pessoas que conversam, que me perguntam, né? Eu fui professora universitária, essa era uma pergunta recorrente. Eu nunca fui ameaçada. Quem faz, sabe que fez. Então,
você está dizendo que aquela pessoa fez aquilo que ela fez. Ela não fica com raiva de você. Uhum. Agora, se você fala que alguém fez uma coisa que ela não fez, aí é outra história, né? Então, eu sempre É. atuei de forma muito responsável. Sempre atuei assim, né? Então, eu construí uma carreira dessa forma. Eu nunca fui ameaçada, nunca me senti em risco, nunca passei por nenhuma situação que me fizesse pensar que atuar nessa área é perigoso. E você trabalhou em diversos casos de grande repercussão, que foi para mídia, que todos nós ficamos sabendo. Algum em especial marcou você? Eu trabalhei num caso que me Pessoal e marcou. profissionalmente. Foram dois casos que me marcaram, mas o que me marcou mais foi do caso do menino Joaquim, de Ribeirão Preto, que ele foi encontrado enrolado num tapete. E aí eu trabalhei, isso era um Natal. Isso me marcou muito porque o delegado falou, doutora, eu preciso fechar esse inquérito antes do ano novo, né? Então eu trabalhei assim, você tá olhando o bacalhau no fogo, né? E fazendo perícia, né? Eu analisei o depoimento do padrasto e com base na minha análise, ele fechou o inquérito e pediu a prisão do padrasto. E foi muito tenso porque tinha que ser feito com uma certa velocidade e não tinham provas concretas, era um caso muito complicado. E eu consegui analisar, foram 3 horas de depoimento e eu fui marcando todos os pontos. Então, a gente analisa a voz, analisa o comportamento não verbal, analisa o conteúdo discursivo, né, linguisticamente, velocidade de fala, palavras repetidas. Então, é um laudo muito robusto. E aí, esse laudo permitiu que o delegado, que achava que ele era culpado, mas não estava conseguindo Provas. provas, entregar para o Ministério Público um material que o Ministério Público pudesse pedir a prisão. Ele foi preso, depois foi solto, né? Porque a gente sabe como funciona, os recursos e tal. E ele fugiu para a Espanha. Hum. E aí acabou confessando depois e está preso hoje. Mas foi um caso que me marcou muito, porque casos que envolvem crianças a gente fica. É, E a partir daí, marca mesmo. muitos casos envolvendo crianças começaram a me chamar também para ajudar nessa parte dos depoimentos. Um dos casos que é muito conhecido é do Fernandinho Beiramar, né, que a gente estava comentando ainda agora. Isso, Como foi isso. trabalhar com um caso de tanta repercussão? Como é isso? Foi É interessante. sigiloso, né? Então ninguém vai É, não ficava te perguntando na época. sim, mas assim, foi interessante, porque na época eu trabalhei para identificar quem falava com o Fernandinho Beiramar numa ligação que ele manda torturar e matar um jovem. Uhum. E aí eu atuei nesse caso, é um caso chocante, o áudio está disponível na internet, né? É um caso bem impactante de tortura. Trabalhei nesse caso e quando a gente trabalha nessa área, a gente vai ficando um pouquinho mais resistente. Uhum. Então, Vai acostumando, né? porque você escuta aquilo tantas vezes, escuta tantas coisas ruins o tempo todo, que você começa a criar uma blindagem e aquilo não me afetou assim na época de eu ficar mal, mas era uma coisa muito pesada. Passou o tempo e eu estava falando num evento científico e uma pessoa me questionou sobre esse caso. E as pessoas me questionavam assim, mas esse áudio não é fake? Como é que pode alguém que está sendo torturado falar dessa forma? Isso aí está com cara de que é mentira, que é forjado. E não era. E aí eu comecei a pensar sobre aquilo. Falei, eu vou analisar esse áudio e entender como isso funciona, isso tudo funciona, porque é uma coisa intrigante, curiosa, né? Uma pessoa que teve a orelha cortada, os pés cortados, sendo torturada intensamente, várias horas, e ele conseguia responder as perguntas e falar com Fernandinho Beiramar, ao ponto de algumas pessoas acharem que era mentira o áudio. Uhum. E aí
eu tive a ideia de fazer uma outra análise. Então, eu passei a analisar A esse análise da áudio. análise. Isso, eu comecei a analisar o áudio numa perspectiva de como isso se estabeleceu, como isso ocorreu, como foi esse comportamento comunicativo do Fernandinho Beiramar, principalmente da parte dele, para entender um pouquinho como funciona a mente dessa pessoa, né? Que é uma pessoa especial, eu diria, né? Muito Uhum. inteligente, é curioso assim, a forma como ele lida. E quando a gente trabalha muitos anos com interceptação telefônica, você começa a ter um outro olhar, como eles funcionam, né? Como é que é a mente de um criminoso. E aí eu tive a ideia de fazer no meu mestrado a avaliação do comportamento comunicativo do Fernandinho Beiramar e utilizei esse áudio. Foi um caso que me marcou porque né, repercutiu de outras formas. Uhum. Eu fiz o meu mestrado analisando isso, e isso acabou virando um livro, e falei muito sobre esse caso, né, em muitos locais. É um caso que marcou bastante. Ô, Mônica, só por curiosidade, isso atrapalha um pouco o seu trabalho? Do tipo assim, as pessoas veem, não, isso aí é falso, não, isso é verdadeiro. Isso faz uma. Assim, apesar, se a gente sabe que você é extremamente técnica na hora de avaliar. Mas será que, igual você ficou, não, vou avaliar de novo. Parece que Eu fiquei cria uma coisa na curiosa, nossa mente. Não, calma, porque eu não será? Será tinha que fulano tem pensado. razão? Deixa eu analisar de Não, novo. na verdade, eu não tinha pensado nessa perspectiva de. Porque assim, ocorre o áudio, você tem que ouvir o áudio para entender o Uhum. contexto. O Fernandinho Beiramar, ele fala muito calmamente e a vítima responde calmamente. Ah, Então, para quem está sendo torturado. eu E para quem entendo a está parte torturando. dele. Eu entendo quem está sendo torturado, ele quer que acabe com aquilo. Então, Uhum. ele ali é um cordeirinho, ele fica refém daquela situação, ele faz tudo o que pedem. Ele não teve um momento de revolta, que eu acho que o medo dele é que piorasse a situação. Ele tinha esperança de sobreviver. Uhum. Mas da parte do Fernandinho Beiramar, eu achei curiosa a forma como ele conduziu todo o evento. E aí eu fiquei curiosa de entender esse funcionamento, aí como é que era a voz dele, as nuances, né? As palavras que ele utilizava, as palavras que ele repetia. Então eu fiz uma análise desse comportamento comunicativo, mas nesse sentido Eram os de dois calmos muito calmos para a situação. para a situação. E isso é curioso, É. né? E aí eu comecei a perceber que os grandes líderes, os grandes chefes, eles têm uma comunicação muito calma. Se imagina que são violentos, faz isso, faz É, aquilo, no grita. grito. Normalmente não. Normalmente eles são muito controlados. Interessante. Não sabia disso. Realmente a gente tem essa impressão da pessoa, faz isso. Que vai ameaçar, que vai É, gritar. verdade. Mas não, né? Porque tá com o controle todo, para que gritar? Né? Pois é, é Para muita que isso? segurança. Durante os 8 anos no Ministério Público e 12 anos como perita judicial, quais foram os aprendizados mais valiosos que você vai levar aí para sua eternidade? Trabalhar com responsabilidade e não parar de estudar, né? Que quando me pedem uma dica, às vezes as pessoas falam assim: dá uma dica aí para a gente trabalhar nessa área. Não tem dica. É estudar, né? Eu estou estudando até hoje, eu estou Uhum. aplicando para o pós-doutorado. Curso, fazer bastante reciclagem. Já que você está falando de dicas, como começar nessa área? Então, eu recomendo que as pessoas se especializem numa área. Por exemplo, já chegou para mim perícia da área hospitalar, relacionada a laringectomizados. Uhum. Eu não vou ao hospital nem quando eu estou doente. Então, não é a minha área. Eu Não é não sua praia. entendo disso, né? Eu não entendo disso. Então, a minha responsabilidade é passar para alguém que entende disso. É da área da fonoaudiologia? É, mas não é da minha área. Uhum. Então, as pessoas elas têm que estudar, se especializar numa área, num determinado assunto, e aí se cadastram no Tribunal de Justiça e vai fazer perícia daquela matéria. Esse cadastramento é online? Eu não sei como está agora. Antigamente você ia lá ao setor de perícias do Tribunal de Justiça
e entregava a documentação e fazia o cadastro lá. Pode ser que agora tudo está online, pode ser que seja online, né? Então, a perícia, então, tem várias vertentes. Você pode se especializar na área de voz, Sim, é, na área de igual você falou, na motricidade área de motricidade. oral, audição, né? Então tem muita Mas é perícia uma na parte. especialização comum, Olha, porque a sua é forense, né? então, mas aí você se especializa naquela área e depois faz um curso para te situar. Porque a área forense, ela tem a sua especificidade, uma linguagem, uma forma de conduzir os processos. Uhum, É que nem você trabalhar no consultório e depois cair no hospital. A dinâmica do hospital é é diferente do diferente. consultório. Então, a dinâmica dentro do contexto forense, ela é diferente também. Então, esse curso e aí, até, se você me permite, eu vou recomendar que a gente tem o curso da professora Maria Inês Heder, Lógico, pode sim. que eu considero completa, eu considero ela muito competente, né? Eu tenho orgulho de falar que ela foi minha aluna, porque ela é muito boa e ela Que fez curso legal. comigo no início, quando ela quis entrar na área forense, né? Então, os cursos do Cefac são muito bons de uma maneira geral, mas eu sei que a professora Maria Inês Heder é muito dedicada, tem livros publicados já na área, né? Então, Você hoje não trabalha com essa parte, né? Só com a parte mesmo. todo o trabalho que eu faço é para as Nações Unidas. Aham. Eu trabalho para o Departamento de Segurança das Nações Uhum. Unidas. Então, hoje eu não atuo mais no Tribunal de Justiça, nem em perícias particulares. Não faço mais, Uhum. não Mas tem fica aí a como. recomendação, tá ótimo já. Quem quiser começar, já sabe o caminho. Sim, sim, mas é o que eu gosto de frisar, que a pessoa tem que se especializar numa área da fonoaudiologia. Você tem que entender daquela área. Depois você faz o curso, porque aí vai te ambientar. Como que você processa isso tudo, o teu conhecimento dentro dessa outra esfera. Mas não Uhum. adianta você se formar e fazer um curso de perícia. O perito é o expert no assunto. Quando Verdade. você se forma, você não é especialista em nada. Você entende um É. pouco de cada coisa, né? Uhum, com certeza. O que que te surpreendeu de como as pessoas se comunicam nessa situação de pressão, assim, por exemplo, você falou que ele era muito calmo. Isso surpreendeu? Geralmente é esse comportamento? O que que mais te surpreende nessa esfera, assim? O ser humano, ele é sempre uma surpresa, né? Então a gente vê de tudo. Eu gosto, quando você fala dessa questão da comunicação sob pressão, É. eu puxo muito para essa área da negociação de reféns, Hum, porque eu acredito que é quando a gente mesmo. consegue, e eu vejo isso uma nova área para fonoaudiologia, sabe? Quando eu digo fonoaudiologia na segurança pública, a gente pode fazer muito dentro dessa área, além da perícia. Então, você pegar um profissional, um policial, militar, que tem a sua formação. Ele pode ser formado em direito, ele pode ser formado em engenharia, ou ele pode não ter feito uma universidade, e ele começa a querer ser um negociador de reféns. Então, ele faz prova para entrar no curso, ele faz todas as disciplinas do curso. E você ter que treinar essa pessoa para falar numa situação de vida e morte, eu acho isso sensacional. Então, assim, é o que me estimula hoje, é estudar muito isso, como eu posso ajudar nesse Essa, processo. então, é uma outra especialização em segurança pública. Eu diria que é uma outra área de atuação da fonoaudiologia na Aham. segurança pública, que é onde eu me vejo mais atualmente. Uhum. Né? E assim, quando eu comecei a dar instrução lá, eu era uma fonoaudióloga dando instrução para a unidade de intervenção tática. Muitas pessoas não entendiam o que eu fazia, né? E isso desde 2014, olha, Aham. 10 anos aí já que a gente já trabalha com isso. E eu tenho um vídeo que os policiais gravaram para mim agradecendo, foi no dia do fonoaudiólogo. E eles Agora? Não, já tem tempo, já tem Ah, muitos anos. E eles gravaram um vídeo, professora Mônica, você ajudou muito a gente, não sei o que, tá, continue, papapá. Feliz Dia dos Fonoaudiólogos. Então, a fonoaudiologia entrou num ambiente que ela
não atuava, Uhum. né? Então, essa E é espetacular a comunicação sua história, né? De como você entrou. Você colocou a cara, foi lá, é, falou e ficou, foi, mostrou foi. seu trabalho. E foi Muito legal. interessante porque daí, se você me permite, o negócio foi crescendo. E eu dava instrução no BOP. O comandante do BOP foi comandar as UPPs. Ele foi para a coordenadoria da unidade de polícia pacificadora, né? E aí eu fui dar os parabéns para ele. Olha, comandante, que foi quem abriu as portas para mim. Parabéns pelo novo desafio, boa sorte. Ele, não, boa sorte não, que a senhora vai me ajudar aqui também. Eu falei, mas como que eu vou lhe ajudar? A senhora tem que dar uma instrução para esses policiais que ficam dentro da comunidade o tempo todo para se comunicarem melhor com a população. É, Não porque a tinha isso, população rejeita, né? Às né? vezes. E eu tive que me virar numa instrução É, você e, teve que criar. eu peguei um método que Aham, já existe e adaptei adaptou. para o contexto da polícia e foi assim. E aí eu digo para você, pergunto, também não é uma área para É, muito fonoaudiologia, legal. né? A gente trabalha com comunicação em vários contextos. Maneiro. E o que que foi, como foi para você receber o título de policial honorária? Ah, emocionante, né? Policial honorária da Delegacia de Sequestro do Rio de Janeiro, que é Isso aí. a mais famosa do Brasil, é uma das mais famosas do mundo. Vem gente do mundo todo visitar aqui a nossa Quanta antissequestro. honra. Eu diria que assim, a gente namorou, noivou e casou, sabe? Uhum. Quando eu comecei na área forense, em 2004, é, eu tive a oportunidade de trabalhar alguns casos de antissequestro. E eu soube que tinha umas fita cassete. Uhum. Naquela época tinha muita fita cassete. E essas fitas cassete, elas estavam ali numa caixa e eu me ofereci de digitalizar, avaliar todas essas vozes, catalogar e armazenar. Com isso, eu tive que pedir para minha irmã, que é família para essas coisas, né? Vamos A minha explorar um irmã, pouquinho. trabalhando com essa coisa de sistema, informática, fez um programa e aí surgiu o primeiro banco de vozes da Antissequestro. Eu digitalizei as vozes e minha irmã fez o programa. Colocamos as vozes e foi o artigo que eu publiquei quando eu estava terminando a pós-graduação em voz com o professor Sábio. Foi sobre a análise da voz dos sequestradores. O que aconteceu? Saiu, trocou tudo na Polícia Civil, trocou toda a delegacia de sequestro, tudo se perdeu. Perdeu as Caramba. gravações, perdeu o programinha, perdeu tudo. Passados uns anos, alguém veio falar comigo também num evento científico que eu estava. Ah, você não faz isso, você já não teve lá, já não fez e tal. Não quer voltar lá, a gente está precisando. E aí eu voltei a trabalhar com eles, fazer essa parceria. E nós fizemos o projeto Áquila, em parceria também com a Universidade Veiga de Almeida. Eu dava aula na Veiga de Almeida, fizemos um convênio e foi o primeiro estágio de fonoaudiólogas dentro de uma delegacia de polícia. Que legal. Então, as meninas, a maioria mulher, a gente fala muito menina, né? É. Mas os alunos, né, faziam uma provinha, faziam um processo seletivo e aí fazia 6 meses de estágio no antissequestro. Com isso, eles ajudavam a avaliar a voz dessas pessoas, desses sequestradores, catalogar e colocar dentro de um sistema novo, que aí a gente fez um sistema novo. E esse projeto, que chama Projeto Áquila, concorreu até um prêmio na Polícia Civil de melhores práticas e tal. E Bacana. foi muito legal. Por isso, do Do, policial honorário, porque foram por causa do muitos projeto. anos ali. Legal. E além do projeto, você foi finalista também do prêmio Revista Cláudia, é isso? Foi. E Foi como muito. foi esse momento? Foi interessante porque uma coisa puxa a outra, né? É aquele meu trabalho com os policiais das unidades de polícia pacificadora, que eu te falei, né? Que o Uhum. comandante me chamou e eu preparei uma instrução. Eu treinei mais de 5.000 policiais na metodologia da comunicação não violenta.
adaptada para o contexto policial, e a gente teve um feedback muito positivo. E esse trabalho todo foi voluntário. Eu nunca ganhei por isso, né? E quando eu teve uma matéria jornalística sobre a repercussão desse treinamento e como os policiais estavam recebendo elogios, muitos policiais também estavam elogiando e dizendo que o dia a dia deles estava melhor por conta das estratégias de verbalização, que eles estavam ficando menos estressados e tendo menos problemas na rua. Aí fizeram uma matéria jornalística, uma revista, não foi a revista Cláudia, foi um outro, não sei se foi a UOL, acho que foi a BBC. E aí essa matéria mostrou tudo e filmou uma instrução minha e entrevistou vários policiais. Uhum. E aí depois veio a notícia que alguém assistiu a matéria e aí me indicou o prêmio por mudanças sociais, Uhum. enfim, era um prêmio voltado para essas questões sociais. E aí eu concorri, aceitaram a minha indicação, eu concorri e fiquei entre as 3 finalistas. Não venci. Legal. A pessoa que venceu também, ó, maravilhosa, trabalha, tem um projeto maravilhoso, mas foi uma Mas experiência estava lá, maravilhosa. né? O importante é isso. Foi uma experiência muito, Você estava muito legal. lá entre as primeiras. É, e como que você recentemente recebeu também do Conselho Federal de Fonoaudiologia, né? Uma Não, não foi homenagem. muito recente, já tem um Tem um tempo. tempo. Foi no dia do fonoaudiólogo, eu não lembro o ano. São coisas que a gente não espera, né? Quando começa lá atrás. Como que é essa Sem dúvida. sensação, assim, para você? Ah, eu fiquei muito feliz, né? Fiquei muito feliz que foi um reconhecimento. Algumas pessoas pensaram que eu tinha parado de fazer perícia, porque esse reconhecimento foi por causa do treinamento dos policiais. Teve uma repercussão muito grande isso, porque teve um feedback positivo. É, Eu fiquei muito feliz, a polícia ficou muito feliz também, É, porque porque foi acaba uma levando o forma. nome Não, e também, foi né? uma forma de agradecimento, porque, como Aham. eu disse, eu fazia um trabalho voluntário. Então, eu nunca recebi. Às vezes, eu ficava o dia todo dando aula. Dava aula para 4 turmas, 2 de manhã, 2 à tarde, ficava o dia todo. E fiz sempre com muito amor, muita dedicação. Então, foi uma Bacana. forma também, eles entenderam, né? Eles foram chamados também no dia lá, foi uma Uhum. surpresa quando eu cheguei, Foi uma tinha um equipe. major. Não, quando eu cheguei lá, tinha um major, aí até chorei, Legal. foi muito O bacana. que que te inspirou a escrever aquele livro que você já citou aqui, o Diálogos de uma Tortura? Por que que Diálogos você de uma resolveu escrever? tortura, para mostrar para as pessoas aquilo que elas me perguntavam, né? Que faziam muitas perguntas sobre o Aham. Fernandinho Beiramar. Então, no livro, eu posso contar um pouquinho dessa história, Uhum. a história dele, a história das facções criminosas no Rio, né? Eu comparei as facções criminosas do Rio com a máfia, com outros tipos de organizações criminosas do mundo, né? Então, foi curiosidade, né? A curiosidade e a resposta para as pessoas. Ele está disponível físico e online? Então, ele esgotou. E Hum. a editora é de Portugal, foi uma editora portuguesa Ah. que fez o livro. E chama Rei dos Livros, a editora. E eu Uhum. acho que está esgotado. Eu não tenho ideia se eles já fizeram outra edição. Uhum. Ok. Podia botar online também. Podia, podia. Fica aí. Fica a dica. Você é autora de capítulos em obras relevantes, né, incluindo livros de perícia em fonoaudiologia. E como que você enxerga a evolução desse campo no Brasil? Nossa, a gente evoluiu muito. Evoluiu muito, eu E fico você acha muito que tem muito feliz. ainda a evoluir também? Ou A você... gente, a gente já encontrou o nosso espaço. Uhum. Eu acho que quanto mais artigos, mais publicações, a gente vai sedimentando esse espaço. Na minha época, que eu me lembre, eu escrevi o primeiro artigo que foi sobre os sequestradores na época da pós-graduação em voz. Então, escrever o artigo fez parte do processo para pegar o título de especialista. Mas não tinha isso, não existia isso. Hoje em dia, você tem uma enxurrada.
de artigos, de publicações nesse sentido. Uhum. Nós temos colegas fazendo mestrado e doutorado nessa área. Então, a gente evoluiu demais, demais. Bacana. E vem cá, como que é trabalhar com BOP, Polícia Militar, Exército? É a minha O que paixão, você né? acha? É a minha Tem alguma paixão. história interessante para contar? Tem, eu já dormi em cima de uma mesa, assim, dentro do batalhão. Meu Deus, mas por quê? Então, os cursos têm uma parte prática. Então, os alunos que Foi estão. resistência? Não, foi Tô brincando. necessidade. Ia ter a parte prática, 2 horas da manhã no Shopping Leblon, porque não pode fazer uma situação de sequestro no Shopping Leblon enquanto ele está funcionando. Uhum. Então, era às 2 horas da manhã. Então, eu tinha que ficar no batalhão para sair mais ou menos meia-noite, 1 hora da manhã, pro Shopping Pra ir pra Leblon, lá. para acompanhar os alunos e os instrutores, né? Para a gente avaliar os alunos numa. Então, tem todo um teatro. Uma loja é usada, aí os instrutores fazem papel de criminosos, aí algumas pessoas ficam fazendo papel de refém, tem Uhum. todo um teatro. Então, eu precisava estar no batalhão para sair junto com a tropa pro Shopping Leblon. E aí eu dormi em cima da mesa, fizeram uma caminha para mim, Ainda fizeram, né? fizeram uma caminha para mim assim em cima da mesa de reunião, e eu dormi em cima da mesa de reunião até meia-noite mais ou menos, de 9 à meia-noite, para poder estar ali pronta para acompanhá-los. Isso foi muito engraçado, porque a senhora dormiu tão pesado, a gente ficou até preocupada. Eu falei, olha, vocês são operações especiais, mas eu tive 3 filhos, eu durmo em qualquer lugar, entendeu? Verdade. Nós somos resistentes, né? Não 2, é? 3 filhos, a gente Você encosta tem e dorme. Na hora que pode, você dorme. Então, Tá foi o que eu certo. fiz. Você acredita que a comunicação pode ser um diferencial nas estratégias que a gente utiliza para segurança pública mesmo? Sim, com certeza. Nas abordagens, nas situações de negociação de reféns ou negociação com criminosos. Tenho orgulho de ter participado do primeiro curso de negociação do Batalhão de Choque, que é um batalhão extremamente, como é que eu vou dizer? Ele já chega chegando, né? Você Uhum. fala batalhão de choque, é escudo, é Uhum. bomba, é bala Só de o nome já borracha. assusta, já impõe respeito, vamos E dizer eu assim. também fiz um trabalho de formiguinha e alguns policiais do choque fizeram curso comigo, treinamentos comigo e começaram a plantar essa sementinha lá. E eles fizeram um curso de negociação lá para essas situações de manifestações, reintegração de posse. Isso foi muito importante para eles. Eu tenho uma tatuagem aqui do choque, eu tenho do BOP também, cada uma tem um motivo. E essa tatuagem do choque eu fiz quando eles, numa operação policial, eles negociaram que os criminosos saíssem da casa onde eles estavam homiziados. Então, eles não atiraram. Eles fizeram esse processo de comunicação, Conseguiram. explicando que se eles saíssem, ia ficar tudo bem, e conseguiram convencê-los de sair sem ter uma troca de tiros. Que legal, parabéns. E outras coisas, né, dentro da segurança que a gente tem nas abordagens do dia a dia, na lei seca, tudo isso envolve algum tipo de comunicação. E se a gente tivesse fonoaudiólogas trabalhando com isso dentro da academia de polícia, com certeza eles sairiam melhores, comunicadores melhores, Verdade. né? Você já abriu as portas aí, é só O continuar. pessoal já viu que tem resultado. É verdade. E a comunicação é tudo, né? É o que você falou. É a comunicação verbal, é a comunicação não verbal, é a análise, é saber se comunicar bem para você ter grandes resultados. Então, realmente é um trabalho espetacular. Tudo está em torno da comunicação, Com certeza. né? Nossa profissão é maravilhosa por isso, né? Pois é. A gente pode fazer tanta Muitas coisa. vertentes. E às vezes eu vejo as pessoas se limitando. Ah, eu faço isso, eu não faço aquilo. Eu já Uhum. sou o contrário, eu já fico procurando o que eu posso fazer. Olha onde eu me meti agora, né? Eu fico procurando onde eu posso estar
e fazer algo que de repente eu ainda não fiz, né? Muito legal. E qual a mensagem que você pode deixar hoje para quem quer se destacar numa área inovadora da fonoaudiologia? O que que você diria hoje para essa pessoa que de repente pode estar nos ouvindo nesse momento? Sim, né? Eu gosto muito de falar em eventos universitários, né? Eu acho que é o que a gente pode fazer, sendo mais velha e tendo mais bagagem. Que, em primeiro lugar, é estudar. Não parar de estudar, se dedicar realmente. Isso quer dizer que você não vai sair todo final de semana, isso quer dizer que você vai deixar de gastar dinheiro com algumas coisas para comprar livros e cursos, né? Isso Uhum. é a primeira coisa. Segunda coisa é ser verdadeiro, ser ético e com responsabilidade, E né? muita, né? Porque envolve muita Qualquer coisa responsabilidade. que a gente vai fazer na vida, a gente tem que ser verdadeiro, tem que se dedicar e agir com ética e respeito. Infelizmente, a gente não vê isso em todos os lugares, né? Às Uhum. vezes, colegas, entre colegas de profissão, né? A gente vê muita confusão, muito disse-me-disse, muita... As pessoas não se apoiam, as pessoas se criticam muito, né? É. Então, eu Eu acho que sinto ser bastante isso ética na fono mesmo, sabia? Na profissão, assim. Acho que é, é, parece que o pessoal tem medo de se jogar em algumas coisas, né? De ir fundo. Enfim, coisas que a gente precisa melhorar. Mônica, eu queria te agradecer muito por ter vindo, pela sua presença aqui, por ter aceito o nosso convite. A Tati falou: olha, ela é espetacular e realmente você é espetacular. Muito obrigada imagina. por tudo que você tem agregado à fonoaudiologia através do seu trabalho, por todos os estudos que você tem colocado aí pra gente, agregando no nosso conhecimento. E obrigada por ter vindo. Ah, eu que agradeço. Tá Agradeço bom? mesmo, de Obrigada. coração. Não esqueça também de deixar o seu like, de curtir aí o nosso vídeo, de compartilhar com quem precisa saber um pouco mais sobre essa informação, com as fonoaudiólogas, né, que querem saber as outras vertentes que a nossa profissão dá, e também de deixar o seu comentário que a gente vai estar respondendo depois, tá bom? Se precisar de alguma, de perguntar alguma coisa em relação à profissão ou de saber alguma informação, é só deixar aí, tá bom? Um beijo e até a próxima.